Vamos iniciar a nossa segunda parte da aula de deficiências nutricionais no pós-operatório. Os tópicos que a gente vai abordar ao longo da aula são deficiências nutricionais de ferro, zinco, cobre, cálcio, vitamina D. Vou falar brevemente sobre alterações da densidade mineral óssea e também sobre síndrome de dumping. Iniciando pelo ferro. O ferro possui funções muito importantes, especialmente como um constituinte de hemoproteínas, como por exemplo a hemoglobina. A hemoglobina ela vai ser responsável por carregar o oxigênio do pulmão para os tecidos do corpo. Ele também é um constituinte da mioglobina, que vai ser responsável por armazenar temporariamente o oxigênio no tecido muscular. E ele também faz parte dos citocromos, que tem como função neutralizar as espécies reativas de oxigênio. Além disso, ele está presente em proteínas de transporte e armazenamento, como por exemplo a transferrina, ferritina, hemosiderina. E o ferro, ele se apresenta de duas formas, o ferro M e o ferro não M. O ferro M é um ferro de origem animal e que tem uma maior biodisponibilidade. Já o ferro não M é um ferro de origem vegetal. E o ferro pode interagir com diversas substâncias, mas aqui eu trouxe três. O cálcio é um nutriente que pode interagir muito com o ferro, diminuindo a sua absorção, visto que o cálcio e o ferro, quando juntos, podem formar compostos insolúveis, diminuindo a absorção do ferro. Já o ácido ascórbico e o ácido clorídrico são substâncias que vão aumentar a absorção de ferro. E por que isso acontece? Porque estas substâncias contribuem para o aumento, para uma maior solubilização dos sais de ferro e uma manutenção desse ferro no estado ferroso, que é quando ele é melhor absorvido. Quais seriam as fontes alimentares de ferro? As carnes de todos os tipos, vegetais verdes escuros como espinafre, alcachofra, algumas leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, semente de abóbora, beterraba, tofu, melado, chocolate, aveia, entre outros. A deficiência de ferro ela é bem variável, podendo ir de 20% até 55% dos pacientes que realizam o bypass gástrico em Y de Roux, e normalmente ela ocorre devido a uma diminuição da absorção intestinal desse nutriente, uma diminuição da ingestão de alimentos-fontes e também uma diminuição da secreção de ácido clorídrico. E uma das principais consequências da deficiência de ferro é a anemia, que tem como sintomas o cansaço persistente, tonturas, dores de cabeça, irritabilidade. E normalmente a anemia por deficiência de ferro, ela se caracteriza por uma menor quantidade de eritrócitos. É normalmente uma anemia microcítica, ou seja, o eritrócito ele é de um tamanho pequeno, e ela também é hipocrômica, porque ocorre uma diminuição da concentração de hemoglobina. A suplementação de ferro normalmente é realizada por meio da via oral, sendo a dose de manutenção diferente entre homens e mulheres. No caso de homens que não tenham histórico de anemia, a recomendação é de 18 mg por dia, e para mulheres que ainda apresentam perdas menstruais, a recomendação é mais elevada, variando de 45 até 60 mg por dia. Contudo, em caso de deficiência, essa recomendação é bem maior e varia em torno de 150 a 200 mg por dia. E aqui vão algumas dicas em relação à utilização desse suplemento de ferro. É muito importante que, quando o paciente vai utilizar o suplemento de ferro, ele não utilize junto com o suplemento de cálcio, porque, como nós acabamos de falar, ocorre uma formação de compostos insolúveis e a absorção desse ferro vai ficar prejudicada. Além disso, é importante que esse
que essa suplementação de ferro não seja realizada também com medicamentos antiácidos, como os inibidores da bomba de prótons, porque também vai prejudicar a absorção de ferro. E, por fim, recomenda-se que alimentos ricos em fitato também não sejam ingeridos junto com esse suplemento, visto que vão contribuir para a diminuição da absorção desse suplemento. Falando sobre zinco. Quais são as principais funções desse nutriente? Ele tem uma função importante na nossa imunidade, ele atua como cofator enzimático na síntese e replicação do DNA, participa de processos de cicatrização e também da gustação. O zinco ele é absorvido em maior proporção no duodeno por meio de um transporte ativo e passivo. O transporte ativo ele é saturável em elevadas concentrações e ele vai prevalecer em concentrações mais baixas. Já o transporte passivo, por difusão facilitada, vai ser proporcional às concentrações de zinco. O transporte de zinco no nosso sangue, ele normalmente é ligado à albumina, mas ele também pode ser ligado a outros compostos. E a excreção de zinco ela é predominantemente nas fezes, mas também pode ocorrer excreção de zinco por meio da urina, a descamação da pele e também pelo suor. Os alimentos fontes de zinco são as carnes de todos os tipos, também os mariscos, os cereais integrais, arroz, macarrão, pão integral, aveia, as leguminosas como feijão e lentilha, oleaginosas como castanha, amendoim, nozes, sementes como gergelim, linhaça, também queijo e beterraba. A deficiência de zinco, ela vai variar de acordo com o tipo de técnica que é realizada. Nos indivíduos que realizam bypass gástrico, essa deficiência pode chegar até 40% dos pacientes. Já nas derivações biliopancreáticas, essa deficiência já é bem mais elevada, podendo chegar até 70% dos indivíduos. As principais causas das deficiências são a diminuição da absorção intestinal, diminuição da ingestão de alimentos fontes e também podem haver perdas em pacientes que apresentem muitos vômitos e diarreia. As consequências da deficiência de zinco podem ser a presença de hipogeusia, que são alterações no paladar, visto que a deficiência de zinco leva a uma atrofia das papilas gustativas, a presença de alopécia, que é a queda de cabelo, lesões cutâneas e também baixa imunidade, com aumento do número de infecções. A suplementação de zinco normalmente é realizada por via oral, numa dose que varia de 8 a até 22 miligramas por dia. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, para evitar uma deficiência de cobre, existe uma proporção no qual o zinco e o cobre devem ser ofertados. Recomenda-se que o zinco seja ofertado numa proporção de 8 a 15 miligramas de zinco para 1 miligrama de cobre, para que não ocorra deficiência de cobre. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que a deficiência de zinco, ela apresenta sintomas muito semelhantes à deficiência de ferro, como por exemplo, perda de cabelo, cansaço, infecções recorrentes, entre outros. E nesse momento é muito importante analisar o status de ferro do paciente. Nesse caso, se o paciente apresentar um status de ferro normal, pode-se considerar a deficiência de zinco. Falando sobre o cobre. O cobre ele tem funções muito importantes relacionadas ao metabolismo do ferro, especialmente no processo de eritropoiese, que é o processo relacionado à produção e à maturação das hemácias. O cobre ele vai atuar como um cofator enzimático em reações de oxirredução, como por exemplo essa reação que eu trouxe na imagem. O cobre ele vai contribuir
como um cofator enzimático para superóxido dismutase, que vai ser uma enzima que vai converter o superóxido de hidrogênio em peróxido de hidrogênio. E ele vai atuar de maneira a defender o nosso corpo, né, contra espécies reativas de oxigênio, com um papel mais antioxidante. O cobre também participa como cofator da enzima COX, ou ciclooxigenase, que é uma enzima que vai participar da cadeia respiratória, tendo um papel importante na formação de ATP. E o cobre também vai ser um cofator da enzima lisil-oxidase, que vai atuar na síntese de colágeno e elastina. O transporte de cobre no corpo normalmente ocorre pela ceruloplasmina. Cerca de 95% do cobre é transportado pela ceruloplasmina, mas ele também pode ser transportado pela albumina, mas em menor proporção. Os alimentos fontes de cobre são fígado, mariscos, castanha do Pará, de caju, avelã, amêndoas, pistache, nozes, semente de abóbora, girassol, chocolate, melado, entre outros. A deficiência de cobre, ela é muito diferente de acordo com o tipo de técnica de cirurgia que é realizada. No bypass, a deficiência de cobre varia de 10% a até 20%. Já na derivação biliopancreática, essa deficiência pode chegar a quase 90% dos pacientes. E está relacionada com diminuição da absorção intestinal e também com a diminuição da ingestão de alimentos fontes de cobre. E como consequências, a ocorrência de anemia, visto que a síntese de hemoglobina pode ficar prejudicada, e também a presença de doenças cardiovasculares, visto que o cobre tem um papel muito importante na angiogênese, e também a deficiência de cobre pode contribuir para uma maior suscetibilidade à peroxidação lipídica. Isso vai aumentar o risco de doença cardiovascular. A suplementação de cobre normalmente ocorre pela via oral e a forma de apresentação é o gluconato ou sulfato de cobre. A dose de manutenção varia de 1 a 2 mg por dia e, em caso de deficiência, caso seja escolhida a via oral para suplementação, a recomendação é de 3 a 8 mg por dia, ou em casos mais graves, a suplementação pode ser realizada por via intravenosa e vai variar de 2 a 4 mg por dia por um período de 6 dias ou até que exista uma melhora. Mas aqui, de novo, eu gostaria de chamar a atenção que para evitar a deficiência de cobre é muito importante nós analisarmos a proporção da ingestão de zinco e de cobre, que deve ser sempre de 8 a no máximo 15 mg de zinco para 1 mg de cobre. Além disso, é importante que ao avaliar o cobre, a gente possa analisar tanto os níveis séricos de cobre quanto os de ceruloplasmina. Em relação ao cálcio, o cálcio é um nutriente que tem uma função muito importante na formação e na manutenção óssea. E além disso, ele tem um papel importante no processo de contração muscular. Mas falando do tecido ósseo, ele é um tecido muito dinâmico e que sofre constante remodelação. As principais células que vão atuar nesse processo de remodelação são os osteoblastos, que são as células que vão depositar o cálcio na matriz óssea, mas também nós temos os osteoclastos, que são as células que vão reabsorver o osso, fazendo com que ocorra esse processo de turnover ósseo, que é esse processo de remodelação. A maior parte do cálcio no nosso corpo ela está presente nos nossos ossos, cerca de 99%, e aquele 1% ele está presente no sangue, no fluido extracelular e nos músculos. A absorção de cálcio ela é muito dependente de vitamina D e ela ocorre em maior proporção no duodeno, mas ela também pode ocorrer no jejuno e no ilho. Os principais alimentos fontes de cálcio são os lácteos e são os que apresentam uma melhor biodisponibilidade
Entre eles a gente poderia citar leite, iogurte, nata, creme de leite, queijos, requeijão, ricota, mas também existem alguns vegetais que têm um bom teor de cálcio, como por exemplo o brócolis, o espinafre, couve-manteiga, quiabo, agrião. E aqui eu gostaria de destacar que, embora o espinafre seja um alimento rico em cálcio, ele também é rico em oxalato. E o oxalato ele forma um composto insolúvel com o cálcio, evitando que ele seja absorvido. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesses alimentos que têm grandes quantidades de oxalato, porque acaba interferindo na absorção de cálcio. Além disso, nós temos outras fontes, como por exemplo a sardinha, o feijão branco, gergelim, amêndoas, tofu, laranja e bebidas vegetais que são suplementadas. A deficiência de cálcio, ela normalmente ocorre devido à diminuição da absorção intestinal, diminuição da ingestão de alimentos-fontes, mas também por diminuição da secreção de ácido clorídrico. Normalmente, os níveis séricos de cálcio, eles são normais. Por quê? Porque nós precisamos de cálcio para que o processo de contração muscular ocorra, incluindo o nosso batimento cardíaco. E o que acontece? Para que as concentrações séricas sejam mantidas, o cálcio ele vai ser sempre retirado do osso. A partir do momento em que o paciente tem uma diminuição da ingestão crônica de cálcio, o que vai acontecer? A paratireoide ela vai ser ativada. No momento em que a paratireoide é ativada, ela age sobre os osteoclastos, e para quem prestou atenção, sabe que os osteoclastos são células que vão reabsorver o osso. Então, a paratireoide é ativada, ela ativa os osteoclastos que passam a reabsorver o osso. E para pacientes que não têm uma ingestão adequada de cálcio, os osteoblastos não vão conseguir fazer a reposição de massa óssea de uma maneira adequada. E esse paciente passa a apresentar perda de tecido ósseo. E quais são as consequências disso? O paciente vai começar a apresentar osteomalácia, osteopenia, osteoporose e também pode apresentar fraqueza muscular. A suplementação de cálcio ela é realizada por meio da via oral e a forma de apresentação desse cálcio é citrato ou carbonato de cálcio. As doses recomendadas variam de acordo com o tipo de cirurgia, de técnica que foi realizada e podem ser de 1.200 até 1.500 miligramas por dia, podendo chegar a 2.400 miligramas em técnicas como a derivação biliopancreática. Mas lembrando que essa recomendação de ingestão de cálcio deve incluir a via oral e também a suplementação. E algumas orientações importantes em relação ao consumo desse cálcio é que as doses devem ser divididas ao longo do dia. Não adianta o paciente tomar 1.000 miligramas de uma só vez, porque ele não vai conseguir absorver, e é muito importante explicar isso para o paciente. Porque às vezes, com o medo de esquecer, ele pode pensar que ele vai tomar tudo de uma só vez. Então ele está tomando o aporte de cálcio do dia, mas ele não vai absorver e parte desse cálcio vai ser eliminado. Então é importante lembrar o paciente que a suplementação deve ser realizada em doses fracionadas. Além disso, o citrato ele é mais recomendado do que o carbonato de cálcio, visto que ele pode ser ingerido com ou sem as refeições, pois ele depende em menor grau do ácido clorídrico para ser absorvido. Mas caso o paciente queira utilizar o carbonato de cálcio, recomenda-se que ele seja ingerido junto com as refeições. Agora, falando sobre a vitamina D. A vitamina D, ela tem funções importantes relacionadas à absorção de cálcio, mas ela também vai atuar sobre a absorção de fósforo lá no intestino. Além disso, ela age nos túbulos renais, estimulando a reabsorção de cálcio também. Ela também serve como um modulador do nosso sistema imunológico. A vitamina D, ela pode se apresentar sob a forma de colecalciferol ou vitamina D3, que é a vitamina que é sintetizada na nossa pele, mas ela também pode se apresentar sob a forma de ergocalciferol,
ou vitamina D2, que é a vitamina sintetizada nas plantas e presente nos alimentos. Relembrando o metabolismo da vitamina D, na pele nós temos o 7-deidrocolesterol, que por meio da ação dos raios ultravioleta vai ser convertido em colecalciferol, ou vitamina D3. Essa vitamina D3, ela vai passar por dois processos de hidroxilação, um que vai ocorrer no fígado e um que vai ocorrer no rim, até que ela vai chegar na sua forma ativa, que é o 1,25 dihidroxicolecalciferol. E aqui eu gostaria de destacar que ambos os suplementos, quando são utilizados, tanto de vitamina D3 quanto de vitamina D2, eles precisam passar pelo processo de hidroxilação, tanto hepática quanto renal, para que eles cheguem na sua forma ativa. Lembrando que a maior parte da vitamina D ela é sintetizada na nossa pele e que os alimentos, embora contenham também vitamina D, mas eles contêm em menor quantidade. Entre os alimentos fontes de vitamina D, nós temos o óleo de fígado de bacalhau, óleo de salmão, mariscos, peixes, ovos, manteiga, queijos, leite e bebida vegetal fortificada. A deficiência de vitamina D, ela pode chegar a até 100% dos pacientes no período pós-operatório. E ela pode ocorrer devido à diminuição da absorção intestinal de vitamina D, mas também pode ocorrer devido à presença de obesidade, quando ocorre um sequestro dessa vitamina pelo tecido adiposo. E acredita-se também que, ao longo do tempo, com o passar da idade, indivíduos idosos que realizam a cirurgia bariátrica também apresentam uma capacidade diminuída de síntese dessa vitamina D. E, como consequências, o paciente vai apresentar osteomalácia, osteopenia, osteoporose, fraqueza muscular e também comprometimento da função imunológica. A suplementação de vitamina D ela deve ser realizada pela via oral, sendo a dose de manutenção de 3.000 unidades por dia. A recomendação da suplementação de vitamina D em caso de deficiência, ela é de 3.000 a 6.000 unidades de vitamina D3 por dia. Contudo, a vitamina D2, quando suplementada, a recomendação é de 50.000 unidades 3 vezes por semana. E até quando que essa suplementação deve ser realizada? Até que o paciente atinja níveis séricos de 25-hidroxivitamina D maiores do que 30. E eu gostaria de destacar que normalmente a vitamina D3 ela é mais eficaz do que a vitamina D2, necessitando de quantidades menores de suplementação. E eu gostaria de destacar que quando a gente avalia os níveis de vitamina D, é importante que a gente analise não somente a vitamina D, mas também os níveis de paratormônio e, se for possível, porque não é tão comum, analisar marcadores de turnover ósseo. Como nós vimos, comumente os pacientes após a realização da cirurgia bariátrica apresentam tanto deficiência de vitamina D quanto deficiência de cálcio. E isso leva ao aumento dos níveis de paratormônio e, consequentemente, alterações nos níveis de marcadores de turnover ósseo, levando, como eu acabei de falar, a osteopenia e osteoporose. E por esse motivo, além das dosagens séricas de vitamina D, entre outros nutrientes, é importante que esses pacientes realizem densitometria óssea também. E podem ser incluídos a análise tanto de cálcio sérico como de cálcio urinário de 24 horas. Agora eu vou falar brevemente sobre a síndrome de Dumping, que é uma síndrome que comumente ocorre nos pacientes após a realização da cirurgia. O que acontece? Quando o paciente tem uma ingestão de alimentos doces ou hiperosmolares, pode ocorrer um esvaziamento gástrico mais rápido. E esse esvaziamento gástrico rápido vai contribuir para o deslocamento de fluido do meio intravascular para o lúmen intestinal. Isso pode ocasionar uma hipovolemia relativa.
Além disso, ocorre um maior estímulo para a secreção de hormônios que podem aumentar a contratilidade do intestino, um estímulo para a atividade simpática, podendo causar dor, taquicardia e hipotensão nesse paciente. E os doces e alimentos hiperosmolares, eles per se também podem estimular a secreção de GLP-1, que vai estimular em grandes proporções a secreção de insulina, que vai contribuir para a ocorrência de hipoglicemia por esses pacientes. E quais seriam os principais sintomas da síndrome de Dumping? Esses sintomas eles vão surgir em torno de 30 minutos após a ingestão desses alimentos doces ou hiperosmolares e podem ser sintomas sistêmicos, como por exemplo, palpitação, taquicardia, fadiga, hipotensão e dor de cabeça. E também o paciente pode apresentar sintomas abdominais, como por exemplo, náuseas, diarreia, dor e distensão abdominal. Por esse motivo, é muito importante que a gente oriente o paciente e que ele entenda a importância de evitar a ingestão de doces e de alimentos hiperosmolares. Chegamos ao fim da nossa segunda parte da aula de deficiências nutricionais no pós-operatório.